E agora sim nós vamos à leitura de jornal aqui com o doutor Eduardo Leite. Tudo bem? Bom dia para você. Bom dia, tudo ótimo. E você? Eu tô bem, graças a Deus, estou bem. Firme e forte. E as notícias, como estão? Tem algumas. Tem algumas. Eu acho ótimo quando ele fala isso. Tem algumas. O que temos na Folha de São Paulo? Vamos lá, Folha de São Paulo. Já começamos aí com a Copa de 2000, a Copa do Mundo, né? A Copa do Mundo. Sedes da Copa 14 tem fornecimento de luz ameaçado. E aí começam a questão das obras, né? Os problemas. Para variar, os problemas. Problema de estrutura, infraestrutura. Então vamos lá. Aí nós temos para a ANEEL, há risco de falta de luz na Copa. Obras estão atrasadas em 10 das 12 cidades sede. A agência pede aceleração urgente e já pensa em alternativas. Aqui nós temos aqui, o ponto aqui principal é Brasília, que para você ter uma ideia, atrasos de 10 das 11 obras, ou seja, 90% das obras estão atrasadas. E em Porto Alegre também 96%. Praticamente todas. Na verdade são essas duas cidades com maior problema, né? Depois você tem Curitiba também, que está aí com 78,9 de obras atrasadas. Das 19, 15 encontram-se atrasadas. E aí nós temos várias. Então, nós estamos aí. As obras estão em Porto Alegre, pior caso, 25 das 26 melhorias estão fora do prazo. Jogo deste ano em Brasília pode ter problemas. Inclusive, até fala com relação à questão da Copa das Confederações. No caso da capital do país, que é Brasília, o risco é que haja problemas já na Copa das Confederações em junho deste ano. Nossa. Uma das linhas de distribuição que levarão luz ao Estádio Nacional Mané Garrincha, por exemplo, que deveria ser concluída em março deste ano, está comprometida já. Agora apenas em junho, já prometeram só para junho. Então já começa o problema este ano com a Copa das Confederações, né? E aí também acaba aquecendo aqui, as empresas de geradores crescem na esteira de apagões e falhas. Então a ANEEL aqui, ele está anunciando que num relatório que foi divulgado, que existe alguns problemas, risco inclusive de apagões aí, não só obviamente nos estádios, mas sobretudo também nos aeroportos. Esse é o risco. Agora, as distribuidoras que são responsáveis pelas obras dizem que não, negam que na verdade esse relatório da ANEEL não condiz com a verdade, que as obras vão ser entregues dentro dos prazos e que não há maiores problemas. Né? Vamos ver, né? Espero que o Brasil não dê vexame aí com relação à Copa, né? Pois é. Agora. O que tem no agora? Então agora, na verdade nós temos uma chamada aqui que hoje vai ter inclusive uma doutora especializada em previdência, a doutora Maria Faiocchi, que vai esclarecer aí e tirar as dúvidas, mas aposentado já pode conferir o valor do seu novo benefício. INSS libera a consulta ao extrato dos novos benefícios que serão pagos entre os dias 25 de janeiro e 7 de fevereiro. Então tá aí, e a doutora especialista vai poder falar um pouco mais sobre isso. E aí nós temos uma outra mudança que a Dilma já anunciou. Carteira de trabalho deve virar cartão. Aquela carteira, né? Já de trabalho de papel. Isso há muitos anos. Então, a carteira de trabalho deverá mudar em 2014 e ser substituída por um cartão eletrônico, onde será possível checar contribuições ao INSS e os depósitos do Fundo de Garantia, ou seja, o trabalhador vai poder ter um controle maior. Vai mudar em 2014. 2014 até o final de 2014. Então, Dilma quer acabar com a carteira de trabalho de papel. E aí acontece que aí vem um nome, né, que de carteira de trabalho vai passar a EFD social, que significa escrituração fiscal digital social. Que nome complicado, né? Podiam ter simplificado essa questão, mas de qualquer forma aí tem essa mudança que vai fazer com que o trabalhador tenha aí esse cartão e possa controlar
todos a contribuição do INSS, o fundo de garantia que é depositado mensalmente e o desconto do IR. Mencionaram também uma época que o RG seria mudado também para ser um cartão, lembra disso? Exatamente, ia ter lá um chip, né, para poder identificar. A vantagem das empresas, o trabalhador vai receber o cartão, e a vantagem das empresas é que elas não vão precisar mais ficar informando para vários órgãos, vão informar um único órgão que é a Caixa Econômica Federal, e a partir daí então não vai desburocratizar a questão aí com esse novo facilitar, cartão. Eu acho que se for para facilitar a vida do trabalhador, isso que importa, né? Ai, que medo que eles cobrem alguma coisa. Não, mas não vão cobrar nada. Não, né? Aí nós temos um método. Prefeitura estuda cota racial para servidores. A administração, o secretário Netinho de Paula, do PCdoB, diz que o projeto que estabelece reserva no funcionalismo é um mal necessário e que seu objetivo é levá-lo também para a iniciativa privada. Número de vagas destinadas a negros e pardos ainda não está definido. E aí o novo secretário, que é o secretário da Igualdade Racial, Netinho de Paula, São Paulo terá cotas raciais para servidores, diz Netinho. Ele quer seguir, na verdade, a mesma linha do Espírito Santo, que já tem cotas. Eles lá estabeleceram 30% das cotas para o funcionalismo público, para as pessoas que prestam concurso público e daí por diante. Então, ele diz aqui que é um mal necessário, porque realmente não tem nada mais preconceituoso do que a própria estabelecer uma cota. Não deveria ser dessa forma, né? Mas, infelizmente, acaba tendo a necessidade de você estabelecer a cota. Você acha que nos dias de hoje isso tem necessidade? Então, você sabe qual o grande... Porque queira ou não queira, é o que eu digo, estabelecer uma cota como das universidades federais, você tem aí, a presidente já estabeleceu já há bastante tempo essas cotas, que são as vagas para que essas pessoas possam estudar nas universidades. E agora está falando em funcionarismo. Olha, eu vejo isso, uma medida bastante antipática sob o ponto de vista social. Entretanto, se faz necessário estabelecer algumas cotas, porque as pessoas não cumprem. Inclusive o próprio secretário da Igualdade Racial, o Netinho, ele inclusive vai sentar com o Paulo Scaff, que é da Fiesp, justamente para poder também pensar aí em cotas para a iniciativa privada também, ou seja, para as empresas, que você já tem para deficientes físicos, né? Ou seja, então essa é a notícia aí do método. Aí nós temos aqui o estado de São Paulo. O que você tem pra gente? O estado de São Paulo aqui traz com manchete, obviamente, não podia ser diferente. Na posse, Obama promete igualdade, ou seja, se falou igualdade aqui, também está se falando igualdade. Pela primeira vez num discurso de início de mandato nos Estados Unidos, o presidente menciona direito dos gays, ele também citou os imigrantes. É o grande desafio dele, ou seja, porque ele foi o primeiro presidente americano a levantar essa questão da união, né, entre os gays, né, ou seja, a união estável e reconhecer até o casamento entre os homossexuais. E a outra preocupação que ele tem é com relação aos imigrantes, né, ou seja, tem que realmente recepcionar. E aí ele, na posse, 15 minutos de discurso para 600 mil pessoas, havia inclusive uma previsão de 1.800.000 pessoas, mas não teve a mesma projeção do primeiro mandato. Exato. Obama assume com promessa de igualdade e fim da década de guerras. Ele também fez essa promessa que até o final de 2014 os Estados Unidos eles vão tirar aí toda essa força militar, principalmente em relação ao Afeganistão, que você sabe que lá nós temos um problema. E aí ele acabou utilizando inclusive algumas menções e teve um dia especial, porque o Obama tomou posse justamente no dia da celebração da memória do reverendo Martin Luther King, líder do movimento em favor dos direitos civis e contra a segregação racial. Bonito, né? Eu acho isso realmente... E ele fez o juramento com duas Bíblias. Eu não sei se você reparou na foto, tinha duas Bíblias. Não reparei. Aquelas duas Bíblias, uma pertenceu ao Luther King e a outra pertenceu ao Abraham Lincoln. Né? Ou seja, uma coisa realmente um simbolismo, né? Bastante forte. Então tá aí a posse do nosso
presidente, ou seja, do nosso presidente Obama, né? Sim. E aí nós temos aqui, Paulo Nobre é eleito presidente do Palmeiras, né? Ou seja, o Palmeiras muda o seu presidente, né? E o Nobre tem um desafio. Tem uma grande desafio. Ele é empresário, investidor. Nobre prevê revolução no Palmeiras. Presidente eleito ontem diz que o clube é um barco à deriva, projeta mudanças radicais na administração e garante que é salvador da pátria não existe, ou seja, um salvador não existe, que tem que fazer uma boa gestão, uma boa administração. Ele assume aí, só para você ter uma ideia, uma dívida estimada em 293 milhões, contra 148 milhões de receita para a temporada. Ou seja, existe aí um problema aí, o desequilíbrio a nível financeiro. E aí ele fala em separar as partes, ou seja, fala inclusive em contratar um gerente para cuidar profissionalmente disso, vai mudar a questão do marketing, né? Vai inclusive tratar o sócio torcedor, né? De uma outra forma, né? Para poder justamente, e as contratações que o Palmeiras tem que fazer aí para frente aí, né? E aí nós temos uma outra matéria que vai ter um desdobramento aqui em relação ao Diário, que filha dopa o pai, viciado em crack, e consegue interná-lo à força. Inclusive essa matéria ontem acabou ganhando aí os noticiários, e o Diário inclusive coloca exatamente isso. Cachimbo caiu. Reinaldo Rocha foi levado dopado pela filha para ser atendido no Cratóide. No primeiro dia de plantão judiciário na Cracolândia, pelo menos 8 famílias de dependentes químicos tentaram conseguir tratamento compulsório. Olha, isso aqui ainda vai dar muito o que fazer, porque ontem já tivemos aí uma manifestação lá na frente, né? A notícia é nesse sentido: família sai em defesa da internação à força. Porque só quem tem esse problema em casa pode efetivamente perceber a necessidade da internação. Sim. Agora, é importante que aos poucos, como disse ontem o próprio delegado lá do DENARC, que cuida dessa questão de reeducação na área de drogas, tem que ter calma com isso. Por quê? Porque na verdade isso é um processo, né? Então isso é um processo e que obviamente vai ter aí um desdobramento. Mas aí teve essa manifestação que foi liderada pelo padre Júlio Lancelotti, né? Ou seja, talvez esses aqui que estão fazendo o manifesto não tenham problema de crack, né? De dependentes químicos, mas de qualquer forma está aqui. Acho que nós temos... Até ia falar agora, nós temos uma ligação do Dr. Cid Vieira de Souza Filho, presidente da Comissão Antidrogas da OAB, conselheiro estadual da OAB. Está aí com a gente já, doutor Cid? Bom dia, Maria. Bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo bem, estamos aqui no Cratóide, no segundo dia do plantão judiciário. Queria mandar um abraço para o nosso amigo Eduardo Leite. Sim. Bom dia, Cid. Nós estamos aqui nesse mutirão, que é um mutirão pela vida, discutindo alguns detalhes hoje com os juízes, com os promotores, para a gente, nós temos condições de dar um alento para essas famílias, um alento para as mães, a mulher que é a linha de frente nesse grave problema das drogas. E estou muito esperançoso que nós consigamos, a OAB, nesse trabalho de cidadania, advogados voluntários que vêm para cá trabalhar em prol da sociedade. Doutor Cid, qual foi o balanço desse primeiro dia de internação compulsória? Nós estamos fechando os dados, mas 8 casos de internação voluntária. Ontem nós não tivemos nenhum caso de internação compulsória, e é bom que a gente esclareça que tudo que está sendo feito aqui, essas internações, se necessárias, elas serão feitas rigorosamente dentro da lei. Sim. Doutor Cid,
Bom dia, meu amigo de conselho da OAB. Primeiro, o doutor Cid realmente tem um esforço, ele vem se esforçando para poder conduzir essa comissão e vem com um brilhantismo que eu acho que vale a pena e tem que ser, obviamente, noticiado isso. Mas eu queria saber do meu amigo qual é a perspectiva que nós temos aí, ô Cid, em relação à forma de internação, ou seja, em matéria de tempo, se já está estabelecido essa questão de como é que serão esses tratamentos ou simplesmente hoje nós estamos no foco da internação compulsória? Eduardo, querido amigo, aqui não está o foco só da internação compulsória. A OAB se dispôs a entrar nesse projeto pensando nas famílias. Então tem vários casos de mães que vêm para cá por cratórios com os filhos dependentes de droga e nós estamos dando um encaminhamento para que os filhos sejam submetidos ao tratamento. E o importante só não é a internação, é a reinserção e a prevenção no combate às drogas, Eduardo. Cid, mais uma perguntinha. Ou seja, esse trabalho que está sendo desenvolvido é no sentido só de receber as pessoas que o procuram ou realmente vai ter alguma ação dos organismos públicos para buscar essas pessoas que se encontram hoje abandonadas na rua e são dependentes químicos? Não, inclusive buscar os dependentes químicos, dar a orientação para as famílias. E eu fico muito preocupado, Eduardo. Nós na OAB, no ano passado, você sabe disso, que nós conseguimos a internação involuntária de uma criança de 12 anos, uma criança que estava sendo adotada pelo tráfico e que a mãe não conseguia internar essa criança há 3 meses. 3 meses ela buscou a vaga, nós ingressamos, é o papel da OAB nesse trabalho de cidadania. Então, é mais ou menos nesse sentido que nós vamos atuar. A OAB vai ouvir as famílias e aquelas famílias em que os familiares dependentes químicos tenham uma recomendação médica de internação, nós vamos trabalhar pela internação e para que esse dependente químico tenha condições de ser tratado. Tá certo, tá certo. Eu ia só fazer uma pergunta, porque saiu nos noticiários que muitas famílias foram até vocês e não conseguiram internar, porque existe um processo burocrático. Que tipo de processo é esse? A internação, nós temos 3 tipos de internação. A internação voluntária. A internação involuntária é aquela que ela é feita contra a vontade do paciente, mas a pedido da família, mas ela também necessita de um parecer, um laudo médico, como também na compulsória, onde o Estado determina mediante uma avaliação médica. Não pode o familiar chegar aqui e falar, olha, nós vamos internar, eu quero internar meu filho. Precisa ter uma avaliação médica que recomende a internação. Então, muitas vezes, o que se chama de burocracia nada mais é que uma avaliação médica a respeito desse trabalho. Tá certo, doutor Eu Cid. gostaria de, primeiro, parabenizar a iniciativa da OAB, claro, nesse sentido, porque isso só foi feito mediante o esforço do doutor Cid Vieira, que realmente vem presidindo com muita eficiência essa comissão e, sobretudo, esse convênio que foi firmado com o governo do Estado de São Paulo, juntamente com a Secretaria de Justiça e outras secretarias que estão envolvidas, da segurança, do próprio desenvolvimento social, do Ministério Público, que obviamente tem a sua importância, claro, e o Tribunal de Justiça de São Paulo. Então eu quero aqui agradecer aí as explicações pelo doutor Cid Vieira. Claro, eu também, a Revista da Cidade agradece, e a pergunta que eu fiz é só para orientar bem os familiares que saem de suas casas já com o intuito de internação. Eu acho que ficou bem claro que precisa primeiro de um laudo médico para depois, chegar lá e conseguir fazer a internação. Muito obrigada pela sua participação, doutor Cid Vieira. Eu espero revê-lo aqui em breve. Obrigado, Cid. Um abraço. Obrigada. Até a próxima.
Mas você vê que o trabalho desses porque é um mutirão, né? Na verdade, é o esforço de vários organismos para poder chegar a um objetivo. Então não adianta ficar se manifestando contra. Tem que ajudar, arregaçar as mangas e ajudar. É que funciona para ajudar a funcionar mais. Vamos lá para a segunda matéria, Diário de São Paulo. Cidades até 100 quilômetros são saída contra a violência. Ou seja, segundo o levantamento, 73,7% elegeram a região de Campinas como a ideal para se viver. Você vê que, bom, isso já faz muito tempo que as pessoas estão tentando fugir da cidade de São Paulo, não só por causa do trânsito, mas sobretudo por causa da violência. Interior, Porto Seguro dos paulistanos. E aí vem um mapa da segurança e algumas declarações, inclusive, para fugir da violência. Moradores da capital elegeram cidades localizadas em um raio de até 100 quilômetros como seu paraíso de segurança. E aí você tem as campeãs de preferência. Quais são? Então, quais são as cidades que escolheria? Aí você tem 88,3% pessoas da capital que mudariam para o interior se pudessem. Ribeirão Preto, 73%. Vale do Paraíba, 34%. São José dos Campos, 25%. Sorocaba, 15%. Jundiaí, 14% e Campinas, 14%. Mas também ela também tem aí problema de segurança, que inclusive tem um mapa aqui da segurança, mas infinitamente menor, ou seja, as pessoas se sentem muito mais seguras. E aí tem a declaração de vários moradores, vários paulistanos, que acabaram mudando fugindo de São Paulo. E alguns até residem lá, moram lá e trabalham aqui em São Paulo. Eles acham muito mais cômodo você pegar a estrada, né? Muito mais rápido pegar a estrada e retornar no final do dia do que efetivamente morar em São Paulo. Sim. Então essas são as notícias do Diário de São Paulo. E nós temos mais no The Guardian, não tem, diretor? Solta pra gente. Ele vai colocar aqui mais uma matéria do The Guardian que nós temos. Tá aqui, ó, já saiu. Só pra comentar. O príncipe Harry, né? Ou seja, o príncipe Harry que teve aí o britânico Harry disse nessa segunda-feira que matou alguns insurgentes afegãos durante uma missão contra o Talibã, quando cumpria seu segundo período de serviço militar no Afeganistão. Mais uma vez ele aí, olha, inclusive tem aí até imagens da missão dele no Afeganistão. Né? E ele declarou que efetivamente matou alguns afegãos, aqueles que colocaram em risco os soldados britânicos, os soldados americanos. Agora, eu vejo isso com uma certa reserva, viu, Marisa? Porque na verdade, você vê, às vezes você pode, ele foi inclusive alvo e foi até chamado de chacal bêbado, ávido de matar inocentes afegãos. Isso aí foi o Talibã que se manifestou, teve até uma incursão para tentar capturá-lo, né? Então eu vejo que às vezes é desnecessário efetivamente uma pessoa que é um príncipe ou seja, dentro da coroa britânica, ele é príncipe e obviamente às vezes não há necessidade de mandar uma pessoa dessa, né? E obviamente ele é uma pessoa visada pela imprensa do mundo inteiro e coloca até em risco outros soldados, né? Mas de qualquer forma tá aí a notícia que ele admite que realmente matou vários afegãos. Tá certo. Na incursão. Muito obrigada, doutor Eduardo. Eu que agradeço, viu, Marisa? Obrigada. Para mais um dia, né? Sim, mais um dia. A semana curta? Tá acabando. Mas ainda falta ainda. Hoje é praticamente quinta. Tá certo. Obrigada, doutor Eduardo. Eu que agradeço. E quarta, né? Hoje terça. Mas com sentimento de quarta. Isso. Já esperando o final de semana chegar. Obrigada, doutor Eduardo. Bom programa para todos. Obrigado.